Né? Sejam bem-vindos a essa nova jornada do cooperativismo. Enquanto a Virgínia estava falando, eu estava lembrando de uns 15 anos atrás, o Virgínia, uns 15, quase 16 anos atrás, quando eu fui chamado a ser colaborador de uma cooperativa, de uma Unimed, né? Quase 2006, né? 15 anos atrás, 2006, eu fui chamado para ser colaborador, para trabalhar em uma empresa. E aí eu me lembro de falar para os meus amigos, falar para as pessoas que, ó, eu fui chamado para trabalhar na Unimed e tudo, e uma coisa que me falaram muito, Virginia, foi: você vai trabalhar em uma grande empresa. A Unimed é uma empresa fantástica. E com o passar do tempo, né, eu descobri que ela é muito mais do que uma empresa, ela é uma cooperativa. E aí a gente percebe, né, o valor que se tem do trabalho. Uma cooperativa, ela defende o capital do trabalho, a força do trabalho, gente. Essa é a grande diferença. E muitas vezes, né, eu falo hoje Brasil afora, para todo tipo de cooperativa, para todo tipo de empresa também. E me dá um orgulho muito grande ter tido uma história com cooperativas e ainda fazer essa história com cooperativas, porque eu percebo a necessidade da gente cada vez mais resgatar essa essência cooperativista. A cooperativa, ela vem muito nessa visão da inovação, nessa visão desse novo milênio, que já vinha com muita força. A pandemia ela só acelerou, tornou-se um catalisador dessa mudança de inovação e dessa necessidade da sociedade enxergar mais cooperação, mais integração. Eu já vi gente me falar: professor, você vai falar de inovação e cooperativa, parece ser duas coisas tão antagônicas, né? Tão distantes. E eu juntei as duas palavras aqui no nosso título para a gente perceber que uma cooperativa ela é a coisa mais moderna que a gente pode ter hoje, nesse novo milênio, nessa nova visão de sociedade, de participação e de engajamento. Uma cooperativa, ela preza pelas pessoas que são a força de trabalho, né? E não pelo capital do trabalho, não só pelo dinheiro. E eu descobri ao longo do tempo, trabalhando em cooperativa, a beleza que é uma cooperativa, de ter essa quantidade de proporcionalidade em relação à responsabilidade, em relação a vários donos, ao papel que, por incrível que pareça, tá, gente? Vocês, como funcionários, podem se tornar até mais apaixonados do que muito cooperado que tem por aí. A gente vai ver cooperados que não têm essa paixão com que eu vou estar falando com vocês aqui, ou com que a Virgínia fala, ou com qualquer funcionário às vezes fala sobre essa importância da visão da inovação do cooperativismo. É o papel da cooperativa fomentar educação, formação e informação. Uma cooperativa ela não existe para dar lucro. Olha que loucura, né? Nossa, ela não existe para dar lucro, não, ela existe para gerar trabalho para o seu cooperado. Ela existe para gerar resultado para a força do trabalho, para balizar o mercado, para engajar, para participar, para mudar a sociedade e a forma como a sociedade vê o trabalho das pessoas. No caso da Unimed, a cooperativa de trabalho médico. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que propósito de inovação, de participação, de engajamento e de entender esse milênio. Eu vou colocar para vocês aqui hoje vários conceitos inovadores e que se aplicam dentro dessa visão de cooperação e do novo, no sentido dessa convergência da tecnologia e da inovação. Uma coisa que a gente ouve muito é que nós brasileiros somos muito criativos. E por que nós não somos inovadores? Porque nós não temos capacidade de pegar a metodologia e aplicar no sentido de fazer a inovação gerar resultados replicáveis e que podem se transformar em novos negócios, em novas ações ou novas formas de trabalhar. Nós temos alguns gaps de educação, algumas falhas no nosso processo educacional e que nos limita muito em achar que inovação ela só vem de fora, ela só vem de grandes organizações ou de altíssimas tecnologias. Nós somos culturalmente educados assim, e o nosso sistema cultural, não só brasileiro, mas no mundo inteiro, ele tem muito essa visão. Se formos olhar em termos de evolução e de responsabilidade que nós temos para esse modelo, nós podemos remeter ao Abraham Maslow. O Maslow, lá da pirâmide de Maslow, lembra lá da psicologia, lá dos anos 70, do século passado, né? Eu me sinto tão estranho quando eu falo século passado. Pois é, lá do século passado, quem veio comigo lá do século passado, tinha um cara chamado Maslow,
que ele definiu a pirâmide de Maslow, que ele traz a pirâmide das necessidades, das prioridades daquilo que é importante para as pessoas. E o Maslow, ele falava também sobre criatividade. E quando ele falava de criatividade, ele falava que o homem criativo, o homem que tem capacidade de inovação, não é aquele onde eu insiro um volume gigante de conhecimento, de sabedoria, de informação, de títulos, de diplomas, de formação, mas é aquele onde eu consigo não retirar nada da essência dele, não retirar nada da capacidade que ele tem de olhar para o problema, para a necessidade e propor possíveis soluções. E o Maslow falava que era como uma criança. E aí a gente olha assim, pô, mas como uma criança, peraí, o cara fez doutorado, pós-doutorado, tanta formação para chegar que eu falar que eu não tinha que fazer tanta coisa. Tá, isso tudo é muito importante, tá, gente? Sem método não tem inovação. Sem formação, sem técnico científico, não há inovação. Isso é fato, assim como não há cooperação também. É preciso ter conhecimento para compartilhar conhecimento. Isso aí é que é fato. Agora, esse olhar da criança, como é que é esse olhar para a criança? Eu tenho dois meninos, Lucas e Miguel, 6 e 4 anos. E aí, uma coisa que a gente percebe, né, que eu já percebi neles, outro dia a pandemia me fez ficar em casa trancado com eles e observar mais eles. E outro dia eu peguei o Lucas brincando. O Lucas gosta muito de cachorro, né? Gosta muito de animais e tudo mais. A gente tem um vira-lata chamado Dog. Ele deu o nome do cachorro, chama Dog. Opa, tem o Lucas. Olha, coincidência, o Lucas entrou aqui agora também. Bem-vindo, Lucas. Estou falando do meu menino chamado Lucas também. E aí o Lucas batizou o nosso vira-lata de Dog. A gente adotou o Dog e é o cachorro dele, né? E eu resolvi colocar câmeras aqui em casa, né? Não só pela pandemia, mas colocar vários sistemas de câmera e tudo mais. E um dia eu tô lá instalando a câmera, chega o Lucas perto de mim e fala, Luquinhas, fala, papai, por que o senhor está instalando câmera? E aí, aquela resposta, né, que eu falei pro meu filho, papai está colocando câmera para a casa ficar mais segura, para o ladrão não roubar as coisas da casa. E aí ele virou para mim e falou assim, mas papai, tá bom, beleza, então o ladrão não vai entrar mais em casa? Não, a gente vai ficar com a casa protegida. Beleza, saiu da minha frente, terminei de instalar a câmera, daqui a pouco volta ele com a mãe dele, mamãe, vem ver, vem ver. Papai está instalando câmera para que o ladrão não roube o meu cachorro. Eu uso essa ilustração do Lucas para a gente perceber o que é valor dentro da inovação para o nosso cliente. Não adianta eu pensar em super inovação, super tecnologia ou super ferramentas se o meu cliente tem uma percepção de valor do meu produto ou serviço que eu estou entregando. O meu cooperado, o meu cliente, o meu colaborador que faz a inovação acontecer, e ela não vem de tecnologia, tecnologia por si não inova, pelo contrário, ela morre por si só. O grande desafio é conseguir congregar isso na necessidade que agrega valor para o meu cliente. No caso do Luquinhas, o valor era cuidar do cachorro dele. E na verdade, para mim era cuidar das outras coisas da casa, tudo menos o vira-lata. O vira-lata é tão amigo que ele rói até as cadeiras da casa. Então, tanto que eu gosto dele, né, para a gente perceber essa visão de valor. E aí, observando ele, né, brincando com os carrinhos, eu percebi que o Lucas estava brincando com os carrinhos e eu ouvindo, né, vendo jornal e ele ouvindo. Ele falou, Carrinhos, eu vou ser um adulto um dia e quando eu for um adulto, eu vou ter uma casa muito grande para todos os cachorros. Não vai ter nenhum cachorro na rua, viu, Carrinhos? Vai ter a gente e vai ter muitos cachorros na nossa casa. Isso me ilustra muito bem essa percepção da visão do Maslow, lá da psicologia, né, lá da visão social do ser humano, em relação aos sonhos, em relação ao que se planeja. E inovação tem tudo a ver em relação ao que eu planejo dentro do meu modelo de negócio. Se eu podar esse sonho, né, como pai, como educador, ou até como líder, como gestor, né, sonhos que simplesmente falam, meu filho, isso é impossível, você não vai conseguir colocar todos os cachorros dentro de uma casa. Talvez ele desista desse sonho, mas não. Eu segurei o riso, mostrei o processo, depois a gente conversou com a minha esposa é psicóloga, né, também, e a gente foi conversando sobre isso, e a gente tem que pensar isso junto com ele, fomentar junto com a criança essa mudança e essa visão de inovação. Então, a inovação ela vem de uma cultura, gente, assim como a cooperação. Olha mais uma convergência aí. Inovação e cooperação vem de ações voltadas para a cultura. Não necessariamente de altíssimo investimento, não necessariamente de altíssima tecnologia, mas de uma cultura onde as pessoas não competem entre si, mas cooperam.
o novo milênio, a nova sociedade, ela visa uma integração e uma cooperação voltada para a ação. Não mais para falar que eu ajudo, não mais para falar que eu sou bom, que eu aconteço, que eu faço e que eu renovo as coisas, mas sim para ações. Vocês, como colegas, como cooperativistas, né, pessoas que fazem parte de uma cooperativa, que fazem a gestão da cooperativa acontecer, têm um papel muito importante nesse movimento de inovação e de cooperação. Não só com o que vocês falam, nossa, eu vi uma palestra muito boa lá na cooperativa falando sobre inovação, sobre o meu papel dentro desse modelo, mas e as suas atitudes? Porque se as suas ações não envolverem movimentos no sentido de cooperar com o outro, com o colega, com a família, com as pessoas que você ama, não vai haver cooperação. As pessoas reagem à ação que você desencadeia. As suas atitudes é que mudam a realidade diante dessa mudança que você precisa de inovação e de cooperação. Então esse é o grande salto quando a gente fala desse movimento, de ter pessoas que tenham capacidade de olhar para a necessidade do meu cliente, de olhar para a dor do meu cliente e contribuir com os meus horizontes estratégicos. Eu aprendi isso lidando com planejamento estratégico de cooperativas e entendendo que a gente precisa criar horizontes de inovação e de planejamento, possibilitando mudanças na realidade e na contribuição com o movimento de percepção da inovação e do desenvolvimento da mudança que nós precisamos. Então, são pontos para a gente refletir sobre aonde nós queremos chegar dentro dessas ações. E aí eu vou passar um vídeo aqui para vocês para uma reflexão. Será que ela se reconheceria? A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que foi um dia hoje veio me visitar. Qual mentira que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Me ensinou a desistir, me ensinou a desistir. Ser o que você quiser, ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Me ensinou a desistir, me ensinou a desistir. Ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Me ensinou a desistir, me ensinou a desistir. Ser o que você quiser, ser o que você quiser.
E aí, gente? A criança bateu aí nas lembranças, bateu aí ouvindo essa música? Reverb e poesia, uma das dicas que eu já deixo para vocês. Eu deixei 9 dicas ao final do nosso curso hoje sobre pessoas que inovaram, na minha visão, dentro de alguma entrega, né? Da música, da poesia, da arte. E essa já é a primeira que eu deixo para vocês. Quem quiser conhecer o trabalho desses caras, são fantásticos, né? Um engenheiro que resolveu ser poeta e morar numa ilha. Fantástica a visão desse modelo, né? Dessa visão. E aí, tradicionalmente, né, as nossas inovações, a visão, né, inclusive o livro do Klaus Schwab, né, sobre a indústria 4.0, que se falava tanto dessa nova sociedade que a gente está vivendo, que exigia tanto dessa revolução aí, começou lá em 1784, lá na segunda, no 2.0, com 1870, que aí surge a primeira cooperativa que dá certo, os pioneiros de Rochdale, lembra? Exploração do trabalho ao extremo. Na indústria 3.0, robótica, computadores, internet, eletrônicos, e hoje, né, esse hoje já está um pouquinho mais para o passado, sistema cibernético, internet nas coisas, rede de inteligência artificial, totalmente conectados e participativos dentro desse modelo. A coisa mudou no sentido de perceber, né, como as crianças estão lidando com esse modelo. Né, pra gente, né, eu tenho 38 anos, tá, gente? Fiz esse ano e esse ano eu tive uma catarse gigantesca. Minha esposa e minha irmã replicaram o meu bolo de 8 anos de idade. Igualzinho. O bolo era um bolo de jogadores de vôlei. Eu com 8 anos pegaram a foto e eu desabei em chorar. A criança me visitou assim, no meu aniversário de 38 anos, de forma violenta em relação a essa percepção. É uma coisa criativa, mas quando você pega o método, né, ela se torna uma revolução e a possibilidade de criar, de pensar o novo, de utilizar todas essas ferramentas que podem ser tecnológicas ou não em relação a esse modelo. Eu tenho aqui em casa 3 Alexias, eu invisto em tecnologia, eu gosto de tecnologia, eu gosto de automatização, eu gosto de brincar com isso. Eu não acho nem gente para mexer nas coisas aqui de casa, pra vocês terem ideia. Às vezes dá pau, tem eu e 2 vizinhos aqui que são viciados nesse negócio e a gente coloca a Alexia para, daqui a pouco ela responde, para desligar tudo no escritório, para fazer tudo no escritório, tudo na minha casa, eu desligo ela inteira, eu acesso ela inteira. E o que me impressiona, gente, o Luquinhas mexe em tudo. Ele é nativo da 4.0, ele nasceu com isso, com 4 anos, para ele é muito nativo, ele ensina a avó dele a mexer no celular, antes da pandemia, né? Ela ensinava, então a gente percebe nesse sentido, para evoluir é preciso cooperar. Eles têm uma vontade muito grande, que eu vejo muito nos millennials, de querer estar nas nossas organizações, aí na família, ensinar o outro, cooperar. A cooperação é nativa do ser humano, gente. A gente nasce com um instinto de cooperação. O que faz a gente perder esse instinto de cooperação? O nosso principal motivo, e a nossa educação já aprendeu isso, é o nosso sistema educacional, que coloca um olhando para a nuca do outro com a melhor prova, a melhor nota, o melhor desempenho. Quem consegue a maior competição é que vai conseguir ter os melhores resultados. E a própria indústria, ela já entendeu isso, não, ou as empresas em geral já aprenderam que não dá mais para criar um ambiente agressivo e selvagem, cheio de eufemismo de guerra, cheio de competição, de briga, de matar e morrer por resultados, porque isso não gera lucro, isso não gera efetivo. Cooperativa não trabalha para lucro, então uma cooperativa que fomenta a competição não é uma organização do novo milênio, da nova visão. E aí a gente tem uma evolução desses símbolos aqui, que é o novo, né, o focado no novo nessa visão, que é a visão 5.0. Né? Já passou o Klaus Schwab, e aí a indústria 5.0, que a gente nem mal nem conhece direito, a 4.0 aqui no Brasil, né, que tem a internet mais rápida, que tem o IoT, a internet das coisas, a revolução, o processo todo, mas já estamos caminhando para uma revolução da 5.0, né, que é a indústria focado no customer centricity, no entendimento das pessoas no centro. Olha de novo, né, a volta que a gente deu para chegar no quinto
na quinta revolução da indústria, para entender de novo que a gente está na cooperação de novo. Olha a diferença da indústria 4.0. Foco na conexão de máquinas, personalização em massa, né? Todo mundo compra, mas compra em massa, cadeia de abastecimento inteligente, produtos inteligentes, mão de obra distanciada das fábricas, né? Eu não quero gente aqui, vamos robotizar os processos. E aí, em cima disso, nós massificamos e ainda estamos vivendo um momento de perda de empregos por causa dessa nova tecnologia, desse novo modelo. Mas não só pela pandemia, mas pela própria revolução e diferença dessa inovação, nós já percebemos, assim como o movimento do cooperativismo trouxe isso para a sociedade, nós já percebemos que precisávamos mudar e diversificar essa visão de mudança dessa indústria, trazendo a 5.0, que tem um foco na experiência do cliente, na hipercustomização, a diferença fantástica, na cadeia de suprimentos responsiva e distribuída, produtos ativados por experiência, né, e totalmente interativos, e o retorno da mão de obra para as fábricas. Mas agora não mais para ser uma mão de obra de trabalho, mas uma mão de obra de experimentação, de avaliação do modelo e das entregas. A China, a minha carteira não está aqui, tá lá embaixo, mas a minha carteira, gente, eu comprei ela da China, ela chegou para mim com 12 dias. Ela tem o meu nome, professor Danilo Matos, silcado nela, custou R$ 32. É um negócio fora dos padrões, mas é hiper customizado lá na China e chegou para mim aqui por R$ 32. Tem gente que vende ela não super customizada aqui no Brasil de 300, a mesma carteira. Né? Então essa experiência super customizada, ela vai ser cada vez mais efetiva no mundo inteiro, não só na China, mas em toda a indústria. E a indústria da cooperação, da mesma forma, a gente aprende com os animais, né, com os pássaros, com as formigas, a necessidade de perceber o outro, de olhar para a necessidade do outro. E esse é o grande salto da inovação que a gente vai caminhar nessa indústria 5.0. Percebam a volta que a gente deu para esta visão de que, olha, o outro é importante para tudo. Ninguém compra de empresa, gente. As pessoas compram e querem desempenho de pessoas, de gente que tem um propósito maior, que acreditam em algo maior. Quando as mulheres precisam ter, eu falo muito que as mulheres precisam ter orgulho de trabalhar em cooperativa, é porque a cooperativa foi o primeiro órgão constituído da nossa sociedade moderna, gente, que deu voz, vez e voto para a mulher. A primeira presidente da nossa sociedade em 1932, atual, foi uma cooperativa. A mulher até então nunca tinha exercido um cargo de presidente em um organismo, na sociedade moderna, organizada por homens, gente. Então a cooperativa ela causa revoluções, ela busca revoluções e traz o olhar para o ser humano, para a força de trabalho e não para o lucro ou o resultado somente. Então é um grande desafio e é uma grande mudança no sentido de olharmos para a nossa criança e para a nossa percepção em relação ao que nós enxergamos no outro, em relação ao que nós enxergamos da necessidade do outro, né? De amizade, de participação, que parece até ingênua, né? O menino briga ali, vai na escola, um bate no outro, daqui a pouco tá chamando para ser parceiro, para ser amigo. Não, o amiguinho falou que eu não quer mais ser meu amigo. No outro dia tá batendo na porta, tá brincando, tá divertindo. Então a gente percebe que essa inocência, né, ela não pode ser tirada, né? O homem criativo, o homem inovador, como diria Maslow, é aquele que não foi tirado nada dele, não aquele que é acrescentado mais coisas, né? Então é algo que a gente precisa rever. A própria educação já enxergou isso, que é preciso rever a forma com que nós educamos as nossas crianças, que nós temos o nosso sistema educacional e que precisamos proporcionar essa visão do modelo de negócio. Uma organização ou uma cooperativa vinculada e que entenda esse modelo, ela precisa perceber a sua proposta de valor de acordo com o seu segmento, com o seu cliente e com tudo que ela planeja. No caso da cooperativa, ela precisa entender quais são os seus geradores de ganho. Vem do trabalho médico, vem da venda de plano de saúde, vem da venda de outros serviços, vem da prestação de serviços para outras empresas, né, de produtos ou serviços. E quais são os analgésicos que eu vendo?
O que é o analgésico? Qual é a dor que eu trato? O cliente ele não compra necessariamente o produto ou o serviço que eu entrego, mas a dor que eu trato, gente. A inovação ela vem em cima da percepção da dor do cliente. Qual é a necessidade do meu cliente? O que ele está necessitando diante dessa dor? Muitas vezes o cliente, na maioria das vezes, o cliente não sabe o que ele quer, ele sabe aonde dói. Cabe ao meu sistema de pessoas conseguir entregar o analgésico para a dor dele, né? O tratamento em relação à percepção da dor dele. E isso, gente, não é uma alta tecnologia, não preciso de um super software, uma super inovação. Eu preciso de gente com um olhar para gente. Gente com capacidade de olhar para o meu cliente, perceber a agonia que ele tem em relação a esse modelo. E não é só inovar por inovar, não, né? A gente vê os bancos, por exemplo, que colocaram cadeira, colocaram televisão, tiraram o áudio da televisão e está inovando cada vez mais para ficar cada vez pior para o cliente. O que o cliente quer, a dor do cliente, é não esperar. Hoje ele espera do mesmo jeito, mas muitas vezes espera sentado, espera vendo a televisão sem volume. Olha quanta inovação, quanta melhoria para não tratar a real dor do meu cliente. Então eu preciso buscar formas, né, que podem ser tecnológicas, mas formas que consigam traduzir a dor do meu cliente. A inovação ela vem da percepção, da análise da dor. E em cima dessa percepção, eu desenho a minha proposta de valor presente e futuro em relação ao que o meu cliente percebe. Isso aqui é planejamento estratégico, tá, gente? Isso aqui é a visão do todo, mas apliquem isso na vida de vocês, né? Qual é a manutenção do que você tem hoje? Qual é o seu horizonte 1 em relação ao que você faz hoje? Na primeira palestra nós falamos de estar planejando, de desenvolver a visão de futuro, saber onde quer chegar, né? O que eu estou cultivando para um futuro no horizonte 2? O que eu estou plantando em relação a esse horizonte? Tá? E o que eu estou criando genuinamente novo para uma visão de futuro? O que eu estou plantando em relação a conhecimento, a inovação? Eu coloquei para mim um propósito de todo ano aprender um instrumento novo, né? Vocês viram na primeira palestra que eu toco violão, mas eu toco guitarra, baixo, gaita, e no ano passado eu voltei com esse propósito, eu tinha dado uma parada e me centralizei de novo. Ano passado eu aprendi teclado. Então eu espero no próximo eu já tocar alguma musiquinha em teclado para vocês também, para a gente já avaliar essa questão de inovação. Eu vou ganhar algum dinheiro com isso, gente? Possivelmente não, mas eu ganho abertura de horizontes. Eu ganho capacidade de perceber e ter sensibilidade em relação à necessidade do outro. Eu pedalo, eu corro, eu jogo peteca, eu tenho os mais diversos tipos de grupo que me dão possibilidade de conseguir horizontes novos, de conseguir uma inovação, de conseguir olhar para os negócios e acrescentar, como a Virginia falou, nesse sentido. E a Virginia me falando me fez lembrar também de uma frase que eu já ouvi, Virginia, depois que eu saí da cooperativa, né, depois de 13 anos como funcionário, como gerente de cooperativa, na parte de governança, risco, compliance, inovação, tudo isso foram áreas que eu atuei. Eu ouvi já de várias cooperativas, tá, Virginia, que seria um egoísmo muito grande eu ser de uma cooperativa só. E semana passada, né, mesmo diante de todo esse cenário, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para os cooperados dessa cooperativa que eu sempre trabalhei, eu sou consultor dela também, que aqui é a Unimed Governador Valadares, onde eu moro, e eu nunca tinha percebido como os cooperados me enxergavam. E eu estava lá com 20 cooperados aqui, sentado nessa cadeira, falando para a câmera, e ao final eu me emocionei pelo depoimento deles. Eles lembraram de mim lá em 2006, lá quando eu entrei na cooperativa. E eles falaram, cara, você cresceu muito, olha o que você entregou pra gente, olha a proposta de valor que você entregou pra gente aqui, e você tá certo de ir longe mesmo, né? É aquela história que eu falo muito pros diretores, eu falo para todos os diretores e cooperados do Brasil afora, pior do que investir e o funcionário ir embora, ou o cooperado sair da cooperativa, deixar de atender a cooperativa, é não investir e ele ficar. Isso era o Steve Jobs, gente. Muito pior do que investir e ele ir embora é investir e ele ficar aqui morrinhando a vida inteira e não crescendo, não tendo horizontes de crescimento. E inovação é isso, é olhar para o horizonte de
core do negócio, daquilo que eu tenho hoje, daquilo que é adjacente, daquilo que eu preciso transformar diante de produtos e ativos, de mercado e consumo e das mudanças que eu preciso. Para isso eu preciso de gente que se conheça, gente que saiba, né, a criança que está dentro dela, com capacidade de inovar, de pensar o novo, de enxergar esses horizontes e de não deixar a Virgínia como superintendente morrer de trabalhar e correr atrás o tempo inteiro e fazer tudo sozinha. A liderança é muito solitária, gente, e não precisa ser solitária. Basta cada um de vocês perguntar o que é que eu posso fazer. Eu falei com a Virgínia da pipoca, né, do refrigerante, de ideias que a gente possa agregar, né, nessa visão. E às vezes a gente olha assim, deixa pra lá, né? Ela ganha para isso. Não é assim. Nós estamos todos no mesmo barco, gente. Seja funcionário, seja gerente, seja cooperado, e se ele afundar, afunda para todo mundo. Então esses horizontes estratégicos são fantásticos nesse sentido. A primeira reflexão que eu trago para vocês, diante de todos que a gente já entregou aqui, é a reflexão do porquê, né? Por que eu devo inovar? Muitas vezes a visão vem muito focada naquela visão da BIC, né? 1955, 1985, 2015. Não, parece que não mudou nada, teve muita coisa que mudou aqui, tá, gente? A gente olha assim e percebe desde o furinho lateral até o tipo de esfera, tem uma porção de coisa, mas que o básico bem feito ele gera resultados duradouros, né? Muita gente acredita nisso e acredita que não precisa inovar, quando na verdade, né, esse básico bem feito ele atende um grupo de clientes sim. Mas e aí os clientes que não querem mais usar esse processo? A Faber-Castell, por exemplo, quando fez 100 anos em 2007, né, a maior empresa fabricante de canetas e lápis do mundo, ela percebeu que ela não teria mais 100 anos vendendo caneta e lápis. Ela precisou renovar e inovar o seu modelo de negócio. Hoje, a Faber-Castell é uma fábrica de materializar sonhos. E a pandemia possivelmente provou cada vez mais isso para ela. Não só no produto que ela entrega, mas na experiência. Esse é o grande salto em relação à inovação. Olhar para o meu produto, criar horizontes de inovação e conseguir proporcionar. Aqui está um exemplo, né, de olhar para um produto, olhar para uma necessidade. Muitos fizeram isso. Eu sei que alguns vão falar que até estragou elevadores por aí Brasil afora, tá, gente? Mas é a questão da pandemia. Muita gente criou esse olhar, né? Pegou dois produtos, o palito e a esponja, e conseguiu criar uma necessidade, né? Um olhar diferenciado para evitar que as pessoas peguem ali no elevador a questão da contaminação e o processo todo. Muito cuidado com os exageros, tá, gente? Aqui tem algumas brincadeiras aqui de exageros do brasileiro, né? Do chinelo, né? Ou do ferro de passar para fazer de chapa. Então, brasileiro é muito criativo, né? A grande questão é que criatividade sozinha ela não paga conta, né? Ela, pelo contrário, às vezes dá até prejuízo, porque ali o ferro vai estragar e tal. Então a gente precisa ter um olhar, né, de inovação sobre as coisas, sobre os processos, sobre as atividades, a forma de enxergar esse novo. Olha como a Volkswagen inovou nessa entrega, pessoal. Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Opa. Bati na tecla aqui sem querer, gente. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Benton, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano que vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como Frank e Sushi, eles deram a volta ao mundo. Foram 25 países. E o seu neném me levou para assistir 3 mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim.
Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. It's like losing an old friend. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pro seu neném, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Pra Miriam Maia, eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte no meu formato. Ele já tá até usando. E pro Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out! Hey, it's got a name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo. O último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Bacana, né, gente? Emocionante, né? Um comercial, mas que faz com que a gente perceba, né, o valor das pessoas diante dessa nova realidade, diante dessa nova mudança e de inovação. Olha, pequenas empresas, grandes negócios, né, de algum tempo atrás em relação a essa visão de inovação, a necessidade do mercado. No caso da Kombi, era uma necessidade da Volkswagen, um pensamento em relação a um produto que ela sempre entregou para o mercado. Ela poderia simplesmente tirar de linha e falar, não quero nada com vocês, né? Não, quem comprou, comprou, ninguém está comprando mais, eu vou tirar e no final acabou. Mas ela pensou a visão do cliente, colocou o cliente no centro. E aí você percebe que essas mudanças acontecem, né? Ao longo do tempo. A gente vê aqui na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, vídeos locadores, segredos de um negócio de muito futuro. Muito futuro aqui foi até 2018, né? 2018 foi o fim da Blockbuster, né? Ontem passou, né? Ia passar na tela quente, né? Vingadores Ultimato. E aí uma coisa que eu achei engraçado no filme, que eu revi o filme com meus meninos ontem, eu vi na Disney, na verdade, nem foi nos comerciais na Globo, não. Era Wakanda Forever, né? Os meninos são apaixonados com Pantera Negra, e de que uma das lideradas falou pro Pantera Negra, falou assim, você queria abrir o Wakanda pro mundo, eu achei que você queria uma Olimpíadas ou colocar uma Blockbuster. Esse filme é de 2016. Então em 2016 ainda tinha Blockbuster, né? Eu achei que você queria colocar... E a Blockbuster patrocinou para estar no filme. Mas a Blockbuster acabou em 2018. Então a gente vê, né? Achei engraçado a citação, não tiraram, né? Você ia colocar em Wakanda uma Blockbuster. E na verdade já acabou a Blockbuster, né? Então a gente percebe como que a inovação ela muda e traz um referencial muito grande em relação a essa dinâmica. E aí marcas, né, que revolucionaram em relação à tecnologia e como nós enxergamos o produto ou o serviço, esponja de aço, Bombril, Curativo, Band-Aid, amido de milho, maizena, leite fermentado Yakult, aço flexível, cotonete, macarrão instantâneo, miojo, goma de mascar, chiclete. Né? Alguém já chegou para comprar uma goma de mascar em algum dia, gente? Todo mundo pensa na marca, né? Naquele que inovou nesse processo. E aqui do lado não tem muita referência direta, né, a essas super marcas aqui,
Mas na praia, né, um dos grandes problemas das pessoas, né, é terem que entrar no carro com o pé sujo de areia. E aí um guardador de carro foi muito além do produto que ele entregava e deixou próximo à porta do motorista uma garrafa PET de 2 litros com água. Isso é entregar valor, gente. Isso é ir além do produto ou serviço que ele está entregando. É um cuidado com o cliente, é olhar para o pé do cliente e perceber que ele tem uma necessidade muito além do guardar o carro, muito além da necessidade. Agregar valor é esse pensamento. Uma empresa inovadora que sai na frente é uma empresa que agregou valor em relação à necessidade do cliente. Essas marcas hoje têm diversas concorrências e aí muita gente pode copiar essa ideia a partir do momento, mas se você cria um público que está engajado no seu movimento, entende, participa, e a gente tem N formas de fazer isso com cooperativa, tá, gente? Tem muita coisa bonita, muita coisa legal que o nosso cooperado pode fazer. O nosso cooperado é um artista, o nosso cooperado ele salva vidas, gente. A gente tem vergonha de falar isso muitas vezes porque ele erra. E é isso, ele erra, a gente não precisa ocultar o erro dele, não. Né? Ele é gente como qualquer outro, ele pode errar. Né? Assim como o guardador de carro pode errar, mas qualquer marca pode errar, porque as pessoas não compram de marcas, compram de pessoas. Né? Esse é o grande salto do negócio. E aí o porquê, numa teoria indiana que fala do Ikigai, né? O Ikigai é aquilo que te move a fazer algo, né? O que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que você pode ser pago para fazer e o que é bom para o mundo. A união de tudo isso, no meio disso, é o meu Ikigai. É aquilo que tem a minha missão, minha paixão, meu talento e minha profissão. Será que vocês têm seu Ikigai? Vocês conhecem o seu Ikigai diante de tudo que você faz, desenvolve? Desafio da inovação. Pense qual é o seu Ikigai. Reflita sobre essa visão do seu papel diante do desempenho que você faz na cooperativa e nesse modelo. O segundo ponto, a segunda reflexão é o como ser inovador, é o como pensar a cooperação, como desenvolver esse modelo. E aí tem um artista que eu acho muito interessante as obras dele, o Hugo Gallen, que ele pensa na visão de sensibilizar as pessoas. Ele pega fotos, né, que são desastres, que são problemas, tem muita coisa ligada à morte e tal, mas ele refaz, né, remonta com outras coisas ligadas a ações mais sensíveis. Então ele tem muita coisa. Depois você procurem lá no YouTube, né, no Google, Hugo Gallen, e ele traz muita visão de sensibilização. Então sensibilizar como um artista. Para ser inovador eu preciso sensibilizar. O que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, nessa velocidade, nessa forma de entregar conteúdo, é uma sensibilização para o pensamento de vocês, para a cooperação e inovação. Então, a visão de sensibilizar. Ter conhecimento, eu não inovo se não tiver conhecimento. O conhecimento formal, ele é muito importante, tá, gente? E aí eu preciso de habilidades técnicas, né, como SAP, inglês, Excel, o Word, curso técnico, mas também preciso de habilidades comportamentais, empatia, comunicação, pensamento crítico, liderança, criatividade, resiliência, inteligência emocional, trabalho em equipe, é o que está embaixo do iceberg. As pessoas veem e te contratam por habilidades técnicas. Meninos que entraram hoje, possivelmente vocês foram contratados por habilidades técnicas, tá, gente? Mas a porta de saída ela está embaixo da água. A porta de demissão ou da forma com que as pessoas te enxergam estão ligadas a habilidades comportamentais. É isso que faz com que a pessoa seja desligada de qualquer organização. Então, muito cuidado, muito zelo e pensamento, principalmente aqui no salário emocional, trabalho em equipe, inteligência emocional, resiliência e empatia no olhar para o outro, na necessidade não só do que o cliente precisa da gente, mas do que a gente precisa. O seu colega às vezes precisa de um apoio, precisa de algo para ser feito, né? Coisas que exigem zero talento para ser feito, pontualidade, honestidade, esforço, linguagem corporal, energia, atitude, foco, flexibilidade, fazer sempre a mais, estar preparado, entregar além daquilo que você foi contratado para fazer. Ah, mas pelo salário que me pagam, vai querer um salário, uma coisa fantástica? As pessoas não ganham pela sua capacidade, elas ganham pela sua raridade, gente. Professor Valdez Ludwig, um cara fantástico. Depois procurem lá o Valor do Gerente no YouTube, vale muito a pena. As pessoas têm um salário baseado na sua raridade, no quão raro elas têm
de entregas, de capacidade de fazer isso aqui e muito mais em relação à inovação e às entregas. O mapa de empatia é o que a gente precisa perceber do nosso cliente para as entregas de valor. O que ele pensa e sente, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele fala e faz em relação ao produto ou serviço que nós entregamos. E aí a gente precisa fazer um mapeamento de quais são as dores e quais são os objetivos em relação aos projetos e às atividades que nós entregamos. Lembrem sempre da garrafinha de água lá no pé do carro, né? Quais são os objetivos, o que eu estou entregando além de valor para o meu produto ou serviço, para aquela entrega de conhecimento, de percepção, de olhar para a necessidade do meu cliente. Gente, o cliente não quer uma super tecnologia, ele não quer um super aplicativo, ele quer gente que olhe para ele e perceba essa necessidade de mudança. 12 habilidades, né, que estão ligadas aqui a repertório e conexão. Né? Isso aqui é do novo milênio, dessa nova visão, para novas profissões que têm surgido, mas para todo mundo precisar entender um pouquinho de cada um deles. Marquem essas palavrinhas aqui, ó, e percebam, né, se vocês têm conhecimento sobre todas elas, sobre boa parte delas, programação, computação em nuvens, Photoshop, SEO, né, o Search Engine, né, Optimization do Google, né, Analytics, análise de dados, Web Development, Copyright, venda e comunicação, apresentação e falar em público, UX Design, né, o design do usuário ali para aplicativos, para redes, para sites, Social Media Marketing, desenvolvimento de aplicativos. E, gente, não é o diploma que você tem, é a sua capacidade de olhar para isso e falar, opa, isso aqui é interessante, olha que visão, olha o que ele faz, olha como faz, quem são as pessoas que estão falando disso? Onde eu posso buscar mais informação e entender um pouco mais disso, até para você não ficar perdido. Né? Alguém falar com você de SEO, você nunca sabe o que é, não sabe nem por onde passou. Né? Então é algo importante a ter lidado com isso. E ter um olhar conectado com a natureza, com o reaproveitar, com a sustentabilidade, com a visão de mundo. Aqui está um exemplo de um artista, né, que pegou uma coisa do lixo e fez a coisa transportar muito além de algo belo, mas algo funcional. Então a gente vai precisar cada vez mais de gente que tenha esta capacidade de inovar, de reciclar, de ter movimentos no sentido de potencializar capacidades e aí ter a entrega do o que. Nós falamos sobre o porquê, nós falamos como e agora a gente está falando do o que, o propósito cooperativista. E esse é o grande salto em termos de entrega e do espectro da marca que a gente está pensando. Gente, olha só. Philips, tá, gente? Propaganda muito boa, antiga, mas que traz uma visão, né, em relação àquilo que eu entrego. Qual é a percepção do meu cliente? Precisava vir de Homem-Aranha? Não precisava. Né? Ontem, vendo com os meninos começaram o filme falando que o Homem-Aranha é o melhor Vingador. E aí eu morri de rir. Não, o Homem-Aranha é o melhor Vingador, ele solta teia, ele pula nas paredes. E aí terminou o filme, eu falei assim, papai, posso mudar de ideia? Posso escolher outro Vingador? Eu falei, pode, meu filho, eles viram que outros Vingadores são mais poderosos. Mas o Homem-Aranha normalmente cativa muitas crianças. E a gente percebe, né, em relação à entrega de valor, em relação ao que eu estou entregando de inovação para o meu cliente dessa percepção. Quem quiser conhecer um processo de cooperativa inovador, eu faço parte desse movimento, ecos.coop.br.
tem 10 músicas voltadas para cooperativismo, tá, gente? A gente considera esse trabalho um trabalho muito inovador no sentido de movimento cooperativista. Nós lançamos agora, semana passada, o concurso desse semestre, que é o Ecos Canta Cooperativismo e o Ecos Poeta da Melhor Idade, para nossa região aqui no leste de Minas Gerais, para contribuir nesse sentido das pessoas se engajarem na causa cooperativista. Esperamos que em outro momento a gente consiga fazer também isso na cooperativa de vocês, né, na região, para a gente ver esse movimento acontecer em outras ações aí de forma muito participativa e envolvida. E aí, a gente tem uma sensação, pessoal, não sei se vocês têm essa sensação, de que a tecnologia vai nos engolir. Esses últimos 2 meses foi lançado o HiLab, não sei se vocês viram, mas as farmácias e drogarias fazem 45 exames com uma gota de sangue com o HiLab. E os laboratórios estão desesperados, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Né? O que a gente vai fazer em termos de laboratório de análises clínicas, porque teste de Covid, né, diabetes, colesterol, todos os exames estão lá com a gota de sangue com um preço muito mais barato do que os laboratórios fazem. A diferença, né, é que a gente precisa ter os horizontes em relação à percepção de valor do meu cliente, a percepção de entrega não de preço, mas de produto que traga experiência para o meu cliente. Esse é o grande salto, né? Na China, por exemplo, no Japão, já temos cabines de autoatendimento médico com inteligência artificial, gente. Isso já é uma realidade. Tá? O ser humano ficou de lado? Não, o ser humano continua na experiência. E ele continua buscando mais valor ligado ao trabalho. Não é a tecnologia que mata o ser humano, é desistir de inovar, é desistir de pensar o novo, de ver possibilidades no mercado. Não é porque eu tenho supermercados com alta tecnologia, o Amazon Go com alto atendimento, que você chega com QR Code, paga tudo. Isso não estou falando da China não, estou falando isso aqui do Brasil, tá, gente? Ou do Japão, né? Isso já existe aqui no Brasil. Não é porque isso existe que a gente vai deixar de lado uma parcela da sociedade que precisa do nosso cuidado, do nosso olhar. Já tem muita rede de supermercado, não é pouca, tem até mais do que as tecnológicas no Brasil, pensando em pessoas que não usam tecnologia. Eu fui num cartório, precisei de uma pessoa assinar uma atividade de um cartório, que entregaram um papel, e a pessoa estava distante, e a pessoa entregou um papel muito bonitinho, com QR Code, igual está aqui na minha apresentação, para ele escanear, fazer a sua assinatura digital e receber um e-mail validando. Um senhor de 70 anos. Vocês acham que ele entendeu que era para escanear o QR Code com o gadget, né, com o celular dele, ia receber o e-mail e ia validar a assinatura digital dele? Nunca. Né? Eu tive que buscar formas de buscar ele ir presencial, pegar na mãozinha e fazer com ele. Esse senhor de 70 anos, né, e tem senhores de 30, senhores de 40, senhores do mais diverso possível, que não vão querer essa tecnologia, gente, eles vão querer experiência. E aí cabe ao meu negócio olhar para os meus clientes que querem tecnologia, entregar tecnologia, que não querem tecnologia, entregar experiência, né? Entregar algo diversificado também que possa fazer isso. Mas esse é o grande salto, é o olhar do novo. Tudo que eu falei para vocês aqui, gente, está inspirado na teoria do Simon Sinek, que é a teoria do círculo dourado. As pessoas não compram de empresas, compram de pessoas. Se eu começo pelo porquê, que foi o que nós começamos aqui, eu consigo extravasar para o como e logo em seguida eu vou para o que. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre inovação, sobre pensamento de marketing, de entender o outro, de entender o consumidor, estude um pouco mais dessa teoria. O cara é muito bom e traz muito nessa visão. Toda empresa que começa pelo porquê eu faço, ela tem sucesso nessa nova sociedade ou consegue desenhar horizontes estratégicos de inovação. Todos os líderes, todas as pessoas que têm essa capacidade também terão essa visão. Eu adoro a internet no sentido dos memes, tá, gente? Isso aqui é um meme, isso aqui foi uma montagem de 2 pessoas da realeza do mundo, né? A princesa, né? Essa princesa aqui é a princesa Madalena da Suécia, a filha do rei Carlos XVI da Suécia. E aí a gente tem a rainha, né? Rainha mãe ali do lado. A da rainha é montagem, a da princesa não é não, tá? A da rainha falando, a rainha Elizabeth, né? A humanidade precisa começar a refletir sobre o tipo de mundo que vai deixar para mim, né? A imortal. Isso aqui foi uma brincadeira, tá, gente? Foi uma montagem, era uma criança que estava ali, mas eles montaram, mas eu achei fantástico nesse sentido, a visão de mundo, né? Outra que eu achei legal foi a da máscara, né? Se até ela tá usando máscara, por que você não vai usar máscara na rua? E aqui, a princesa tá baixando para pegar o cocô do cachorro dela.
Detalhe, a internet tirou só essa foto e mostrou que ela estava com mais 3 seguranças. Então, eu uso muito essa foto aqui da princesa da Suécia para mostrar o potencial que ela tem no sentido de lideranças. E aí liderança não é quem tem um cargo, não é o rei, não é o super líder, mas é quem está vinculado a algum tipo de negócio. No caso dela, a realeza tem que dar o exemplo. No caso de vocês, a realeza do cooperativismo, pessoas engajadas e que são cooperativistas precisam dar o exemplo de cooperação, de inovação, do atendimento, do olhar o outro, da percepção do outro. Olha que desafio, gente. Olha que coisa inovadora. Essa foto aqui também é um meme, foi fantástico, que é do Richard Branson, né, da Virgin. É um super empresário que pegou um funcionário deitado, né, deitado na hora de trabalho, e tirou essa selfie, tirou essa foto aqui com ele. Por favor, não falem que o professor Danilo mandou fazer isso, viu, Virgínia? Daqui a pouco tá tirando foto lá tá tirando foto esperando que o presidente vai fazer a mesma coisa. Não esperem que ele vai fazer isso não, tá, gente? Se bobear, ele vai até demitir por causa disso, tá? Mas é pra gente perceber... Não, de jeito nenhum, não falei isso não. É pra gente perceber, né, esse comportamento de entender o outro, de entender a necessidade. Depois ele até colocou nas redes sociais dele, né, de enxergar essa visão de liderança, desse papel de inovação e de enxergar com um novo olhar sobre os processos, sobre a forma como nós enxergamos, de compartilhar. Olha que foto maravilhosa. É uma montagem, né, no sentido, não é montagem no sentido de digitalização, mas é uma montagem real de entrega. E esse é o grande salto de inovação e de processos inovadores, de entrega para o outro daquilo que a gente está fazendo, desenvolvendo. Bibliorecomendações. Peter Drucker, Inovação e Espírito Empreendedor, um livro fantástico sobre inovação. Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, muita coisa que eu falei aqui está nesse livro. E Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, para Virginia e para todos os demais também líderes. Vale muito a pena aí essas 3 bibliorecomendações aqui que são muito interessantes. Vídeo recomendações, filmes inovadores que revolucionaram a forma de fazer arte no cinema. Tom Hanks com Forrest Gump, o contador de história. Quem já viu, dê uma nova assistida, é um filme muito bom. O Sexto Sentido também é uma revolução muito grande. E agora, mais recente, o Soul, que revolucionou não só no sentido de arte, né, de mudança, mas também na visão de propósito que ele entrega aqui, que é um filme fantástico, que mostra, não tem nada de espírita, tá, gente? Nada de espiritismo, nada de religião, nada disso. Tem a ver com espiritualidade. Um filme fantástico, recomendo demais aí para você enxergar o seu propósito, tá? E a recomendação de vídeo no sentido de inovação, de se conhecer, igual o videozinho da criança que eu passei lá no início, vale muito a pena. De áudio recomendação, recomendo o Reverb e Poesia, do que eu passei lá no início, do O Teatro Mágico, que é uma banda também que eu sou fã, né? Os dois aqui tocam MPB, bandas brasileiras que tocam música para baixar. Na minha visão, é o que a arte tem que ser, música para compartilhar. Não ganham dinheiro vendendo, né, música, né, ou abastecendo a indústria da música, mas compartilhando. Inovaram e conseguiram ganhar o seu espaço dentro da indústria que vende música, né, que vende arte. E conseguiram ter o seu espaço muito legal e tem uma letra muito legal, tem uma arte muito bacana. E o The Vocal People, né, que tirou os instrumentos e faz uma arte com voz muito legal. Então quem quiser ter um novo olhar sobre música, sobre vídeo e sobre a parte de teoria de inovação também, ficam essas 9 recomendações para vocês, para pensarem, para rever esse processo e a forma com que vocês enxergam. E aí eu fecho, né, com essa inovação, com essa visão aqui de uma música muito boa, que eu sou fã dela, do Teatro Mágico, que é Quando a Fé Ruge. Pessoal, recomendo muito, né, quem quiser conhecer e aprofundar um pouco mais nesse material, em todas as recomendações que eu trouxe aqui para vocês. Eu sei que foi muito rápido, né, passei um pouquinho aí da nossa 1 hora, mas é um prazer gigantesco de poder compartilhar, né, dilatando através da minha fé, né, esse coração e essa fé em tudo que eu faço, em tudo que eu desenvolvo. Muito obrigado por me ouvirem durante essa 1 hora muito rápida
e com uns conceitos muito diretos aí para você sobre inovação, sobre cooperação. Nós falamos de gente, pessoal, nós falamos de pessoas, nós falamos de inovação e cooperação, no sentido de olhar para o outro, olhar para a necessidade, conseguir enxergar aquilo que precisa ser revolucionado. Não é tecnologia, não é super investimento, não é entregas, tá? Mas são necessariamente o olhar para a gente que faz o processo inovar. Meu e-mail ficou errado, agora eu estou vendo. contato@danilosansmatos.com.br, ficou @gmail.com.br. Mas o que precisarem, estou à disposição. Gente, se foi positivo, se foi produtivo para vocês, como foi para mim, né? Eu falei com a Virgínia, eu estou saindo de um cenário de Covid, tá, gente? Eu descobri que eu estava com Covid semana passada, eu, minha esposa, meus meninos, estamos trancados dentro de casa. E aí eu fiquei mandando a Virgínia, vai ter, não vai ter, vai acontecer, não vai acontecer. E aí eu tive uma tranquilidade, estou indo para o 12º dia já de sintomas, sossegado, garganta tranquila, assim, não tão tranquilo, vocês viram que eu tossi um pouquinho, mas eu vi que era necessário fazer esse esforço, fazer a entrega, né? Não estou abusando no sentido de energia nem nada, tive descanso o máximo possível, mas essa fé de entrega, de participar, de estar com gente que quer entender e participar, é algo sempre que eu busco muito na minha carreira, nas minhas escolhas, e ir um pouco além disso, né? Cada vez mais com pessoas como vocês, que entendem, que buscam, que estão comigo nesse entendimento, nessa participação. Se foi positivo, por favor, elogiem, agradeçam, né, recomendem, adicione nas redes sociais, professor Danilo Matos, né, tirem aquela foto bacana, aquela selfie, esteja com a gente aí para poder compartilhar, poder estar não só nesses momentos, não só comigo, mas com outros professores, com outras ações. Espero ter agregado para vocês aí nesse sentido, nessa velocidade que a gente fez aqui.